Tati, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Café com Elas. E é uma honra para mim poder te entrevistar e saber um pouquinho dessa grande mulher que é Tatiana de Viziers. Me fala um pouquinho de você, Tati. Quantos anos? Onde você nasceu? Onde você cresceu? Um pouquinho da sua infância para a gente te poder conhecer melhor. Pra Obrigada, muito obrigada pela oportunidade e por esse projeto que estaremos desenvolvendo juntas. Sobre mim, é tão gostoso falar sobre minha infância. Eu tenho uma frase que eu sempre digo que eu gosto de ser protagonista da minha história. Então, eu hoje estou com 38 anos, eu nasci em Goiânia, a vida inteira morei em Goiânia, então nunca saí daqui, da minha terrinha. Sou filha de pais separados, morei com os meus avós e a minha mãe durante muitos anos. Tenho um irmão que moramos juntos, tenho mais 3 irmãos por parte de pai. Morei com os meus avós paternos e com minha mãe numa história incrível de vida, em que minha mãe foi mais filha dos meus avós paternos por muitos anos do que ali o próprio filho, né? Porque meu pai foi galgar outros objetivos de vida, sua própria história, e minha mãe ficou com os pais dele, e assim nós crescemos num lar com uma história maravilhosa. Afinal, quem eu chamo de avô, ele não era o pai do meu pai. Então, uma história diferente, de famílias diferentes. Alguma memória gerada nessa época que te marcou? São muitas as memórias. Eu Mas tenho, alguma você tenho muitas tem? memórias boas, né? Ah, Mas acho que a relação de elo, de confiança que eu sempre desenvolvi com a minha mãe, eu acho que é a melhor memória que eu tenho. É a melhor memória de vida. Esse referencial feminino. Ela sempre foi um referencial de força, de coragem, e é a principal memória. que lindo. Mesmo longe, perto. Durante um tempo ela esteve longe, mas ao mesmo tempo que ela estava longe, ela estava ali tão pertinho. E, Tati, um pouquinho do seu profissional. Fala pra gente quem é a Tatiana na área profissional. Tatiana, aos 18 anos, pensava: o que vou ser? Pensei, quero ser publicitária. Parecia Mesmo? interessante. Ah, não, Parecia Tati. muito interessante. E numa conversa com minha mãe falou assim: por que você não faz direito? Aí eu parei no telefone. Nessa época não existia Aham. WhatsApp, chamada de vídeo. Então minha mãe morava nos Estados Unidos, a gente esperava ali domingo, depois do almoço, para ficar 3 horas no telefone até a ligação cair. E numa dessas conversas, eu falei: por que você não faz direito? Direito, direito. Direito. Acho que eu vou fazer direito. Gente, E eu não assim acredito que surgiu. foi tão assim aleatório. Vamos colocar lá assim. Aleatório, assim Gente, que surgiu legal. minha jornada com direito. Deus e seus planos. E nunca mudei. E assim comecei a trabalhar nos primeiros momentos de faculdade ali, já busquei um estágio. Minha mãe dizia: vai trabalhar, minha filha, sai de casa. Sai de casa, vai trabalhar. Dentro de um contexto familiar assim um pouco conturbado, minha mãe falava assim: vai trabalhar pra você fazer alguma coisa, né? Então eu trabalhava de dia, estudava de noite e comecei a estagiar no escritório, até foi quando nos conhecemos, né? Verdade, foi mesmo. Ali em 2016, 2017. Aliás, 2006, 2007. Lá em Amiga do céu, mas tem 2006, tempo. 2007, quando eu comecei a trabalhar, escritório de advocacia, eu olhei e falei: é isso, eu quero ser advogada. E eu segui todos os anos de faculdade com um único sonho e desejo: ser advogada. Nunca pensei em ser outra coisa. E qual a Então, área da advocacia que você trabalha? hoje a minha maior atuação é no direito familiarista. Eu advogo principalmente para mulheres. Posso dizer que 90% da minha carteira de clientes são mulheres. Fortalecendo, inspirando e buscando fazer valer o direito dessas mulheres. Também tenho uma longa atuação em assessoria à empresa. Iniciei minha carreira com a assessoria
empresarial, assessoria de empresas. E, em paralelo, meu primeiro processo foi um processo de inventário. Hum. Então, de forma muito interessante, eu digo que eu me relacionei com as duas áreas ali desde o comecinho da minha profissão. Eu queria que você falasse sobre a questão como foi montar algo seu, porque é um desafio a gente ser dona e proprietária, né. Foi fácil montar seu escritório? Não, não foi fácil. Falar que foi fácil é uma inverdade, mas eu iniciei trabalhando em um escritório onde não era o que não correspondia às minhas expectativas. E cheguei na época para o meu avô e falei assim: eu quero montar meu próprio escritório. E ele falou: tá, vai lá e monta. Se der errado, eu te ajudo. Uau! E simplesmente eu larguei o que eu tinha fixo, montei meu próprio escritório, iniciei a minha jornada. Na época eu tinha um único cliente. E aí tem uma história legal. Hã. Eu para mostrar para a família, né? Porque primeira coisa que a gente tem que é trazer credibilidade junto à família. Então, muitas vezes, meu avô me ligava ou minha avó me ligava, e eu estava sozinha no escritório, tinha nada para fazer, afinal só tinha um cliente, que era uma empresa, né? Uma empresa que vendia caminhões, pequena empresa. E aí meu avô me ligava, eu atendia o telefone e falava assim: espera só um minutinho que eu tô terminando com o cliente, eu já te retorno. E desligava o Não telefone. acredito. Aí ia lá, bebia uma água, café, voltava e ligava. Falava assim: oi, Jajá, você me ligou? Não, não quero te atrapalhar. Não, já terminei, pode falar. Não, você vai vir em casa almoçar? Falei: ai, hoje não dá, tô muito ocupada. Profético isso. E aí eu ia, às vezes. Determinando que não existe. Aí, às vezes, eu ia pra Que padaria e pedia um café. Aí pedia um café e ficava lá na padaria, no balcão da padaria, fingia que tava atendendo o telefone. Ah, sim, claro, e o seu processo? Não, o seu processo eu não tá assim, acredito. assim, assim. Aí as pessoas, você desligava o telefone, era instantâneo. Eu desligava o telefone lá no setor universitário, era meu escritório. Aí a pessoa do seu lado falava assim: você é advogado? Eu falei: sim, sou advogada. Você precisa de alguma coisa? Adorei! Gente, que mulher Você inteligente! precisa de alguma coisa? E assim eu comecei a minha Que jornada na advocacia. legal! E hoje ajuda tantas mulheres lá da clínica que eu te indico, porque assim, eu super confio em você como profissional, uma profissional admirável, amiga. Parabéns. Obrigada, obrigada. Tati, eu queria que você contasse olha a intimidade, já te chamando de Tati, né. Mas são poucos anos, né, de Poucos de relacionamento. estrada. 2006, né? Um Hum, tiquinho só. não vou fazer conta não, amigo, por favor. Me conta um pouquinho, eu presenciei 2 versões suas. E eu queria que você contasse um pouquinho para nós essa transição. Você fez uma bariátrica, você não é só o corpo que muda. Eu acho que teve várias mudanças aí. Eu queria que você falasse um pouquinho isso para nós. Sim, você me conheceu ainda na minha versão mais Mais cheinha, gostosa. Não, digamos gostosa você ainda assim. é. Digamos assim. Muito mais Uma agora. versão diferente, Tatiana, de ser. Eu tomei a decisão aos 24 anos e resolvi fazer a minha cirurgia bariátrica em um momento em que muitas pessoas desestimulavam, afinal era muito novo a bariátrica, pelo menos para nós aqui no Brasil. E eu fiz minha bariátrica de forma maravilhosa, sem nenhum tipo de intercorrência. Eu tive uma excelente cirurgia, cheguei a emagrecer 52 quilos, Uau. mas em um primeiro momento eu só perdi peso. Hum. Posso dizer que nos primeiros 8 anos ali eu só perdi peso. E depois eu descobri que essa cirurgia era muito mais, que ela tinha Uhum. que vir aqui, da cabeça. E assim, eu fui mudando os meus hábitos de vida e hoje eu digo que eu não operei só o estômago, mas a mente, o espírito, e hoje eu tenho toda uma série de cuidados, porque vai muito além do que a relação com a comida. É a relação com a sua forma de viver, como você encontra momentos de hobby sem estar vinculado à alimentação, ao desejo da comida. Então mudou muito para mim. Hoje eu me sinto mais fortalecida, assim dizemos. Eu digo que eu me sinto mais preparada para enfrentar outras situações. É um exemplo de superação.
Não é Sim. verdade? E nós, nessas superações que você teve no decorrer desses anos que eu te acompanho, veio a sua princesa. Sim, E sim. eu queria falar que você falasse um pouquinho para mim hoje como é essa adaptação de ser mãe, ser advogada, ser a mulher que precisa cuidar do seu corpo, da sua saúde, ser esposa. Conta para mim um pouquinho. É sensacional. Frenético, enlouquecedor, mas maravilhoso. Eu acho que é a mistura de todos esses sentimentos. Hoje, acima de tudo, eu sou mãe. Digamos, acima de tudo, eu sou mulher, sou mãe, sou esposa, sou advogada, sou conselheira da OAB e sou professora universitária. Gente, só isso. Só isso. E eu digo que eu consigo fazer tudo porque eu tenho uma rede de apoio. Eu tenho pessoas que me apoiam. Então, e rede de apoio não é uma doméstica dentro de casa, que hoje eu fiz a opção de não ter ninguém fixo dentro de casa. Rede de apoio é eu poder ligar para um amigo e falar assim: ó, você pode me ajudar? Eu não dou conta hoje. Você pode buscar a Alice para mim? Ou como muito eu faço, meu esposo ele é muito presente como pai, então eu brinco que no dia anterior à noite a gente fala assim: como está a sua agenda amanhã? E a gente faz todo um- uma projeção da agenda do dia seguinte para que as coisas fluam e ele me apoie a fazer tudo que eu faço. Então, hoje, para mim, o apoio dele é fundamental para que eu consiga desenvolver todas essas atividades. E a coragem, né? A Eu acho decisão que a gente tem é que ter coragem, as mulheres precisam ter coragem, porque dá certo. interessante uma fala sua que eu gostaria de complementar, que eu achei muito interessante. Você não tinha clientes ainda na sua advocacia, mas Uhum. você declarava, e a lei da atração, ela existe em questão de universo. Eu acredito muito em Deus, que É tudo que você verdade. determina acontece. E tem um versículo que eu adoro, Tati, que ele fala assim: que o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza ele persevera. E eu queria que você falasse algo para mim. Amém. É lindo, né? É, se você pudesse voltar no tempo hoje, o que diria para a versão mais jovem da Tati? Eu diria, acredite sempre em você. Tenha sonhos para que você consiga voar. Tati, na advocacia, qual área você atua? Atualmente, eu atuo 90% do meu tempo em prol de mulheres e para mulheres e defendendo o direito das mulheres. Eu advogo no direito familiarista e é uma grande paixão que lá no início da minha carreira eu já tinha da minha carreira como advogada. E durante muito tempo eu desenvolvi essa jornada da advocacia familiarista em paralelo à minha advocacia para a empresa. Então, eu advogo no ramo de empregadores, né, de assessoria e consultoria jurídica para empresas, em prol dos empregadores. E, na grande maioria ali do meu tempo, eu me dedico à advocacia familiarista em prol de mulheres. É minha principal área de atuação hoje. Tati, eu gostaria que você falasse para a gente um pouquinho do projeto novo que você tem, que me encantou, me surpreendeu e eu acho que vai agregar demais no direito, principalmente na vida de mulheres, que é a sua mentoria e os seus cursos. Então, irei lançar nas próximas semanas uma mentoria voltada para advogadas. Como você, advogada, vai conseguir trazer segurança para sua cliente? Mais do que advogar, mais do que desenvolver o direito, do que defender causas, a gente precisa criar uma relação com o nosso cliente. Como que eu trago para o meu cliente esse sentimento de confiança, que é a palavra da advocacia? Como eu vou inspirar confiança em quem me contrata? Tati, para a gente finalizar, se você pudesse voltar hoje, no tempo, 20 anos atrás, o que você diria para aquela jovem que estava começando a profissão? Se eu pudesse voltar no tempo, eu diria para aquela advogada que está iniciando a sua profissão que estude, que ouça profissionais que já têm um tempo de carreira,
que busque entender como os profissionais agem e desenvolva uma forma própria de se reinventar no mercado da advocacia. Tati, eu só tenho que te agradecer por te conhecer mais um pouquinho e por tanto conhecimento compartilhado nessa tarde para nós. E eu gostaria que aqui a gente tem um lema do nosso café que nós duas criamos. Então vamos lá para elas aprenderem também. Então já sabe, né? Pega Pega o o seu seu café café e vem vem com com elas. elas.